Boa tarde, acho que já está gravando. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas, né? Boas-vindas a essa atividade de transmissão. Para quem não conhece, eu sou Bruno Soares e a minha comunidade é Entre a Letra e o Divã. Foi um pouco uma maneira criativa de tentar expressar esses dois mundos que para mim são muito importantes, que é a clínica e os estudos, né? Então, esse nome vem um pouco daí. E nos últimos meses, a gente tem feito todo mês um convite, né? Por isso, Entre a Letra, o Divan convida. E eu estou muito feliz, porque nesse mês de janeiro eu trago uma amiga, que é a Kelly, né? Uma psicanalista que a gente já trocou bastante em outros espaços, grupos de estudos. Eu gosto muito da leitura que ela tem de diversos aspectos da psicanálise, às vezes no que a gente não concorda, inclusive, e a gente aprende por um outro olhar, né, a ver sobre outro prisma, e depois, às vezes, inverte, inclusive, o local que se está. Então, é com muito prazer que eu abro espaço aqui, convido você, Kelly Santos, psicanalista. Tem também um grupo de estudos, vou pedir para depois, ou agora no início, que você achar melhor, comentar um pouco sobre, seja o seu projeto, mas sobretudo os espaços de estudos que você tem, para a gente falar sobre o que toda demanda é uma demanda de amor. E aí, e amor? É sobre o quê? Queria agradecer, né, por estar aqui nesse espaço, Bruno. Estou muito feliz, né? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, né, então, me chamo Kelly, sou psicanalista lacaniana, estudo Freud e Lacan, e também tem um grupo de estudos, vou falar um pouquinho depois no final, né, sobre o grupo de estudos, sobre alguns projetos aí que eu estou pensando mais para frente. Estão todos convidados, né, para estudar junto com a gente. E esse é um assunto bem que me atravessa bastante, porque lá no grupo a gente passou e estamos passando sobre isso, sobre a pulsão, sobre a demanda, e é interessante porque isso, a gente está às voltas, né, com essa questão da demanda, que toda demanda é demanda de amor, e o que será então que é o amor, né? E hoje a gente vai falar desse tema baseado na visão de Lacan, né? É claro que a respeito do amor vai ter outros autores que vão falar talvez, né, de outros lugares, com outro olhar, mas aqui hoje a gente vai falar sobre o olhar de Lacan a respeito desse tema, né? Então, bom, eu acho que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre, né, no final, acho que talvez seja melhor no final eu falar um pouquinho sobre o grupo de estudos, né, o trabalho que a gente está desenvolvendo lá no grupo, é um grupo gratuito, então quem tiver interesse de participar é toda quinta-feira às 16 horas, e a gente vai voltar esse ano agora, na semana que vem, né, retomar os estudos lá pelo grupo, a gente está estudando um livro que aborda essa temática da clínica com crianças, adolescentes e seus pais. É um livro do Durval Pignato, né? E aí ele pega bastante, ele estuda bastante Maud Manoni, né? Fala no livro a respeito das teorias de Freud e Lacan, e aí lá a gente está desenvolvendo um trabalho bem interessante, né? Juntos, uma construção dos conceitos, porque ele vai passar pelos conceitos da pulsão, em Freud e Lacan, sublimação, enfim, então, né, quando for no final, a gente pode falar um pouquinho mais sobre o grupo, para quem tiver interesse também, só me mandar uma mensagem, qualquer dúvida eu vou esclarecer, tá bom? Vamos então tentar entrar nesse tema, eu vou compartilhar, eu acho que talvez eu não vou conseguir, né, ver o rostinho das pessoas, porque eu vou compartilhar aqui o slide, aqui na tela, para a gente poder começar a conversar sobre esse assunto. E aí, em qualquer momento, se alguém quiser me interromper também, fiquem à vontade, tá? Só levantar a mão aí, o Bruno, né, pode me parar, me pausar em algum momento, se for necessário, tá? E a gente vai também poder falar desse assunto, e no final, a gente quer deixar um tempinho também para que as pessoas possam falar, né? E o que acham do tema, sobre esse assunto que a gente vai desenvolver aqui. Bom, então, Lacan
ele vai falar que toda demanda, no seminário 5, né, toda demanda é demanda de amor. Gosto muito dessa fotinho do Lacan, de gravatinha, icônica, foto icônica de Lacan. Bom, deixa eu só mudar aqui, porque o Meet fica bem na frente do slide. Deixa eu fechar ele mais um pouquinho, bom, assim eu consigo olhar. Então, para a gente entender um pouco essa frase de Lacan, né, entender é uma palavra muito forte, mas eu vou usar essa, né, nesse momento. Para a gente poder aprender um pouco sobre essa frase, a gente precisa saber o que é demanda, né, em Lacan, e o que é o amor. Então, são conceitos, então acho que é interessante falar que são conceitos diferentes, mas que estão relacionados, né? São coisas diferentes, mas que se relacionam, assim como a maior parte dos conceitos de Lacan, né? Um conceito vai puxando o outro. Bom, Lacan, lá no seminário 5, né, ele vai falar, né, peguei um trecho, ele diz assim: que é a demanda? É aquilo que, a partir de uma necessidade, passa por meio do significante, dirigida a um outro. Bom, então vamos entender um pouco sobre isso. Aqui, vou passar por essa parte um pouco teórica, assim, né? Mas calma que, né, depois a gente vai falar disso um pouco na prática, tá bom? Mas acho interessante falar que existe uma fórmula, que é a fórmula da pulsão, que é o S barrado, o sujeito barrado, né? O losango, que é punção de D maiúsculo. Essa é a fórmula da pulsão em Lacan. Então, a pulsão em Lacan, ele coloca ali nesse sujeito barrado, punção de D maiúsculo, D de demanda. Então, define um certo tipo de relação entre um sujeito barrado, e a demanda. O sujeito barrado, entendido como aquilo que um significante representa para outro significante. Bom, voltando a essa frase, para a gente poder falar bem dela, né? Que é demanda? É aquilo que, a partir de uma necessidade, passa por meio do significante dirigido ao outro. Então, se a gente começar a falar, a pensar nessa frase, né, para poder destrinchar ela e poder entender um pouco mais o que Lacan quer dizer, a gente vai pensar no campo da necessidade. Então, se a demanda ela começa nesse campo da necessidade, o que seria então a necessidade? Aí Lacan vai dizer lá no seminário 6 que a necessidade começa quando o bebê nasce, e aí ele coloca esse bebê enquanto uma libra de carne, um pedaço de carne, né? Então, nasce o bebê, Lacan, né, nomeia esse bebê enquanto um pedaço de carne. Ao nascer, esse bebê, se a gente pensar nesse campo da necessidade, o bebê, ele sente fome, frio, dor. Então, são necessidades do corpo, necessidades biológicas. Mais uma vez, por exemplo, que essas necessidades biológicas do bebê, né, ela é nomeada por um outro, veja, porque na frase lá em cima Lacan coloca, passa por meio do significante, dirigida a um outro. Então, quando essa necessidade biológica ela passa por um outro, como uma mensagem dirigida a um outro, já sai do campo da necessidade e vira uma demanda, né? Então, olha que interessante, se a gente for pensar nessa questão de... Porque, veja, o bebê, se a gente for pensar no bebê, quando ele chora para quem? A princípio, o bebê não chora para ninguém. Ele simplesmente chora por algo de uma necessidade biológica. A partir do momento que vem um outro e diz assim, né? Vou cuidar desse bebê, tá chorando, vou pegar, é fome, nomeia isso como fome, ora como sede, ora como frio, e vai lá, né? E pega para si aquele choro, né? Isso passa a ser uma demanda. Isso se tornou uma demanda. Bom, vou colocar aqui o outro slide para a gente poder falar mais um pouquinho disso. Se no primeiro momento, então, o choro desse bebê, ele vinha de uma necessidade, num segundo momento já ultrapassou essa finalidade. O choro já se torna um apelo para aquele que cuida, para aquele que atendeu a esse choro, né? Aí sim a gente pode dizer que nesse segundo momento o choro, quando o bebê chorar outras vezes, provavelmente ele já vai chorar endereçando esse choro para esse que nomeou enquanto cuidado, né? Enquanto cuidador desse bebê, esse grande outro primordial, né? Esse que vai
fazer essa função de mãe, pode ser qualquer pessoa, pode ser o avô, a avó, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser qualquer pessoa que exerça essa função de cuidado enquanto uma função materna, que a gente chama, né, Lacan vai chamar de função materna. Bom, então, chamamos esse cuidado desse outro, né, de grande outro ou grande outro primordial. Então, finalmente, essa necessidade se tornou um apelo, agora vai se tornar uma demanda de amor. Então, tanto as necessidades biológicas quanto a demanda de amor são endereçadas a um outro, né? Às vezes, né, é endereçada a um outro em específico, como pode ser para qualquer outro que, né, tome para si esse pedido, esse apelo, essa fala, esse choro. Bom, agora a gente vai continuar falando um pouquinho sobre essa questão da necessidade, né? Lacan, ele fala assim, o que começou como necessidade irá se chamar de demanda quando, pela via da linguagem, se constituir em uma mensagem evocada ao outro. Então, veja que nesse campo da demanda, sempre vai haver um outro. Sempre, né? É isso que Lacan coloca nos seminários. Porque, veja, se a gente for pensar na necessidade que a gente tem, a gente está falando bastante, a gente falou já disso no nosso grupo de estudos lá, que quando a gente está pensando no campo da necessidade, a gente, por exemplo, diz assim, bom, estou com sede. O que vai matar essa minha sede enquanto uma necessidade biológica? Provavelmente a gente vai pensar, né? Água. Mas como nós somos seres pulsionais, né? Não somos seres só composto por algo biológico, uma necessidade, mas nós somos seres pulsionais, né? Movidos por essa questão da demanda pulsional, às vezes a gente vai querer matar a nossa sede com uma coquinha gelada. Né? Uma coquinha gelada, outros gostam, não sei, de cerveja, enfim, né? A gente vai utilizar, né, de outras coisas para matar aquela sede, né? Então, a gente percebe que no campo do humano ultrapassa isso da necessidade, vai para o campo das pulsões, diferente do instinto do animal, é totalmente diferente. O campo do humano entra mesmo no campo das pulsões. E agora eu coloquei aqui no slide, e eu acho interessante falar, porque como eu, né, desenvolvo um estudo muito sobre essa questão do adolescente, da clínica com adolescente, criança e os pais, né, eu achei interessante, talvez se encaixe um pouco, sim, nesse assunto da demanda. Um estudo de René Spitz, então quem não conhece ou nunca ouviu falar, acho interessante buscar, com o tema privação afetiva, né? Ele faz um estudo, e aqui eu coloquei umas fotinhos, né? A gente vai entender um pouco sobre isso, vai falar sobre isso, sobre o bebê e aquele que exerce essa função materna de cuidado, seja mãe ou qualquer outra pessoa. Então, a gente está vendo aqui algumas fotinhos, né? De bebês, um chorando, outro sendo acalentado, outro sorrindo, por essa aqui que pegou para si, né? Esse choro. Enquanto esse choro nesse lugar que a gente está falando que é uma demanda. E aí, o René Spitz, ele foi o primeiro psicanalista a apresentar o efeito patológico em bebês que precisavam ficar hospitalizados e separados de seus pais, seja porque eles eram colocados em orfanatos, em períodos prolongados, né, ou por outros motivos. Então, por exemplo, bebês que ficavam em orfanatos porque às vezes a mãe, né, ia para o sistema prisional e aí se afastava do bebê, bebê ia para um orfanato. Ou bebês que ficavam, por exemplo, hospitalizados e aí bebê ficava em orfanato por longos meses, sem esse cuidado, né, desse que exerceria essa função materna. E é interessante que ele fala que esses bebês, eles apresentavam sintomas de depressão, de deteriorização dos interesses pelo mundo, alguns iam até óbito. Então, se a privação dessa função materna era mais prolongada, os sintomas eram cada vez mais graves e até mesmo irreversíveis. Então, é interessante esse estudo desse psicanalista,
porque ele fazia essa observação e aí notava-se que, por exemplo, às vezes, por que eu estou dizendo que tem a ver com o que a gente está conversando aqui? Porque a gente está, para entender um pouco da demanda, a gente parte dessa questão do campo da necessidade. E aí, nesse campo da necessidade, né, primeira, dessa libra de carne, desse bebê totalmente necessitado desse cuidado para não morrer, ele faz esse estudo, e aí esses bebês, né, alguns, eles iam desenvolvendo, a maior parte deles iam desenvolvendo muitas dificuldades de desenvolvimento físico e mental, emocional, né, por conta de não ter esse grande outro primordial, por ficarem, né, eram muitas pessoas para cuidar de muitos bebês, e aí esses bebês, eles iam se, vamos dizer assim, definhando mesmo, né, e alguns até morriam. Olha só como que a libra de carne, ao nascer, ela é totalmente dependente desse outro, né? Porque esse bebê, ele chegava muitas vezes até morrer, ou o que causava nesses bebês, chegava um momento que talvez, se o distanciamento era por muito tempo, longo período, o que causou no bebê era irreversível. E interessante que esse bebê, muitas vezes, eles nem choravam. E aí veio uma pessoa e perguntou, por que o bebê não chora? E aí, né, respondeu-se que, bom, ele não chora porque não tem para quem chorar, né? É triste, mas é isso, né? A libra de carne, quando nasce, é isso. Ela precisa desse grande outro, né? Para assumir para si essa responsabilidade, porque senão essa libra de carne ela morre, né? A partir do momento que vem esse grande outro, nomeia, toma para si essa demanda, esse choro, né? Para si e cuida, alimenta, esse bebê é possível ele se desenvolver e entrando nesse campo da linguagem, né? Desses significantes dado por esse outro, e aí sobrevive, né? E aí tem toda a dialética que a gente estuda e que a gente vai conhecendo na constituição desse sujeito. Então, eu achei bem interessante essa pesquisa, né, dele com esses bebês, porque mostra mesmo, né, quando o Lacan, ele coloca até lá no grafo do desejo, quando ele começa a desenvolver o grafo do desejo, lá no seminário 5, ele coloca, por exemplo, lá a libra de carne, né, esse bebê, quando nasce, esse bebê tão dependente desse grande outro. Bom, e aí, dando continuidade, a gente vai falar, né, desse primeiro encontro entre a mensagem e o outro, vai tecendo, que a gente está falando um texto pela via simbólica, e aí o que antes era esse campo da necessidade, esse corpo biológico, já vai se tornando um corpo-linguagem de um sujeito falante, né, um sujeito desejante. E aí, aqui, eu acho bem interessante, eu coloquei, quando entra nessa questão da linguagem, para a gente poder entender um pouquinho da demanda, entra nesse campo simbólico, eu coloquei aqui uma citação de Lacan, que diz assim, lá do seminário 5, para exprimir o desejo, como a sabedoria popular sabe muito bem, só existe a lábia. Interessante que aqui, nesse trecho, Lacan usa essa palavra desejo, né? Outro conceito da psicanálise, mas que está intimamente relacionado com necessidade, demanda e desejo, né? Mas são coisas diferentes, mas relacionadas, como a gente estava dizendo. Mas por que eu achei interessante colocar essa frase de Lacan, do desejo, aqui nesse assunto da demanda? Não só porque está extremamente relacionado, mas como ele fala que precisa-se usar uma lábia, né? Para exprimir algo do desejo, né, precisa usar a lábia. O que será que ele quis dizer com isso? O que será que a gente pode, talvez, né, pensar a respeito disso? Será que a gente consegue saber aquilo que a gente deseja? Né? É difícil saber aquilo que a gente deseja, né? Mas a gente tem notícias daquilo que a gente deseja através da demanda. Então, está extremamente relacionado, né? Esses três conceitos. Então, não dá-se para saber aquilo que se deseja, porque o desejo é metonímico, mas a gente tem um quê ali daquilo que se deseja através da demanda. E aí ele fala para usar lábia. Então, vamos entender
o que seria essa expressão de usar lábia? Eu coloquei aqui uma citação, deixa eu ver, do seminário 5, uma citação do Lacan, bem interessante, que ele está citando o texto do Freud, do Xiste. E aí eu vou ler aqui e a gente vai conversar sobre isso. Diz assim, né? Lacan dizendo, mas também, por experiência, o pedinte não tem o hábito de apresentar sua demanda assim, inteiramente nua. A demanda nada tem de confiante. O sujeito sabe muito bem com que está lidando no espírito do outro. E é por isso que ele disfarça a sua demanda. Então, vamos gravar bem essa palavra, disfarça, né? A demanda. Então, a demanda, ela tem que vir disfarçada, né? Por isso que ele diz que precisaria usar a lábia, né? E aí ele continua dizendo assim, ele pede alguma coisa de que tem necessidade, em nome de outra da qual às vezes também necessita, mas que será mais facilmente aceita como pretexto para a demanda. Se necessário, não tendo essa outra coisa, ele a inventará pura e simplesmente. E, sobretudo, levará em conta na formulação de sua demanda outro ponto importante, o que é o sistema do outro. Irá se dirigir de uma certa maneira à senhora que faz obras de caridade, de outra para o banqueiro, de outra para o casamenteiro, de outra a este ou aquele dos personagens que se perfilam de maneira tão divertida no livro do Witz. Ou seja, seu desejo será tomado e remanejado não apenas no sistema do significante, mas no sistema do significante tal como instaurado ou instituído no outro. Então, aqui ele cita o livro do Xiste, né, da piada, do Xiste, de Freud, e aí vamos tentar entender o que ele está querendo dizer. Primeiro ele fala que a demanda ela precisa vir disfarçada. Depois ele fala, mais para baixo, né, na citação, de que eu ainda vou disfarçar a minha demanda de acordo com quem eu estou me direcionando essa demanda. Então, por exemplo, né, talvez para o meu marido, né, eu formule uma demanda de uma forma. Talvez para o meu chefe lá no trabalho, enfim, não sei, ou lá para a escola, ou lá para a faculdade, ou em casa com meu filho, eu vou formular de outra. Por quê? Porque eu vou ver o que de significante ali tem, né, que eu vou usar com cada um, para que, de alguma forma, aquele outro tome para si, né, esse pedido, essa demanda que eu estou direcionando. Seja para alguém específico, ou seja, para quem assumir para si, né, essa demanda. Para quem falar, deixa que eu cuido, deixa que eu pego isso aqui para mim, né? Então, eu achei muito interessante porque essa citação que Lacan fala do texto do Freud, né, e cita isso, me fez justamente lembrar, né, do texto do Xiste, do Freud, e eu coloquei aqui a citação, que inclusive, gente, eu vou até abrir um parênteses aqui agora, quem ainda nunca leu o texto do Freud, do Xiste, é um texto bem longo, né, mas é um texto muito interessante, vale muito a pena, né, ler, estudar sobre esse texto, porque é interessantíssimo. E aí eu peguei só um trechinho para a gente poder falar sobre esse assunto da demanda. Mas esse trecho também é bem legal. E aí diz assim, Freud, no seu texto do Xiste, ele diz assim, um indivíduo empobrecido tomou emprestado 25 floris de um próspero conhecido seu, após muitas declarações sobre as suas necessidades e circunstâncias. Exatamente nesse mesmo dia, seu benfeitor reencontrou em um restaurante com um prato de salmão com maionese à sua frente. Bom, não sei o que é salmão com maionese, mas com certeza deve ser um prato muito caro. O benfeitor repreendeu. Como você me toma dinheiro emprestado e vem comer salmão com maionese em um restaurante? É nisso que você usou meu dinheiro? E aí virou até uma piada, né? Porque o pedinte retrucou. Bom, se eu não tenho dinheiro, eu não posso comer salmão com maionese. Se eu tenho, não posso comer salmão com maionese. Quando então vou poder comer salmão com maionese? Então, veja, será que isso, se a gente for pensar nessa questão da demanda que a gente está conversando aqui, será que isso seria algo da ordem da necessidade?
Sim e não, né? Ele queria comer, mas veja, não era para matar a fome. Era para matar um desejo de comer algo muito específico. Ia matar a fome, mas também ia matar, olha só, né? Algo do desejo dele. Então, veja, essa demanda, ela precisa vir disfarçada. Lembra que Lacan disse? Tenho que usar lábia, né? Tenho que saber como eu vou direcionar essa demanda para cada pessoa, de acordo com os significantes de cada um. Olha que interessante, né? Se encaixa muito bem no que a gente está falando aqui. E ainda por cima, eu tenho de revestir, mesmo que seja necessidade, mas enfim, a gente reveste de uma outra coisa, né? Para além disso, da necessidade, eu tenho que revestir e disfarçar ela, né? Para esse campo estrito da necessidade. Então, o pedinte chega e fala assim, né? Bom, estou passando fome, me dá um dinheiro porque eu preciso comer. Aí aquele que deu vai pensar assim, bom, vai comprar um prato de arroz e feijão, né, gente? Vai matar a fome, mas não. Ele vai lá, né, no restaurante, um prato caro, específico, e compra aquilo, né? E aí vira até piada, porque, tipo assim, né, aquele que deu fica muito frustrado e com raiva, né? Porque foi ludibriado, né? Essa seria a palavra. E o pedinte fala, bom, não entendo, por quê, né? Se eu tenho dinheiro, eu não posso, quando eu não tenho dinheiro, eu não posso comer, mas se eu tenho, eu também não posso comer, quando que eu vou poder comer? Então é muito interessante, porque, né, por isso que eu acho que vale muito a pena, porque tem muitos outros pontos lá de piada do xixi que vale a pena ler e estudar esse texto, porque é interessantíssimo. E aí, agora a gente vai chegar num ponto que eu vou parar, pausar um pouquinho, porque aí eu quero ouvir, né, de vocês aqui. Deixa eu ver se é aqui, eu acho que é aqui mesmo. Bom, vou ler esse, aí o outro a gente para um pouquinho. Aqui diz assim, né? Um outro trecho do Lacan, no Seminário 5, onde ele diz assim: a demanda, pelo simples fato de se articular como demanda, coloca expressamente o outro, mesmo que não demande isso, como ausente ou presente. Né? A gente está vendo isso. Né? Vou pegar isso para mim ou não? Né? Ausência ou presença? A demanda, no fundo, é uma demanda de amor, demanda daquilo que não é nada, nenhuma satisfação particular, demanda do que o sujeito introduz por sua pura e simples resposta à demanda. Então, aqui no Seminário 5, Lacan introduz a questão do amor, dizendo que toda demanda, né, é, no fundo, uma demanda de amor. E aí, por que eu vou parar agora um pouquinho aqui? Deixa eu ver se eu consigo abrir para ver vocês. Espera aí, para a apresentação. E aí, eu queria fazer uma pergunta, né, para os corajosos aí se arriscarem a falar desse tema. O que será que é o amor, né? Quando Lacan diz assim, aí vocês não precisa falar de Lacan, pode falar do que vocês quiserem, tá, gente? Quando Lacan diz assim, que toda demanda é demanda de amor, né? Quando vem essa palavra para vocês, amor, o que vocês pensam disso? Vamos lá, quem dá mais? Vamos ver o que vocês vão dizer disso, né? Do amor. Kelly, posso aproveitar sua pergunta para embalar um pouco o que eu fiquei pensando a partir do que você trouxe agora? Deve. Quando você diz da formulação da demanda, eu fiquei pensando que a demanda ela não está no caráter do individual, né? Ela está justamente nessa relação do envolvimento do outro no que a gente está formulando. Faz sentido isso? Fala um pouquinho mais do que E você aí pensou. aí dá para juntar um pouco com essa sua pergunta. Não sei se vai fazer sentido para vocês, tal, mas a gente vai discutindo em cima disso. O amor talvez entre justamente nesse lugar, né? Nesse lugar pulsional do sexual mesmo, de trazer alguém para uma questão que é minha, né? Então, quando o bebê chora para alguém, quando a pessoa supre a necessidade da outra, mas ainda assim embala uma questão ali de demanda, de desejo, é nessa relação que se constitui algo como a questão do amor, esse laço, né? A demanda como um lugar de laço, né? Enfim, fiquei pensando um pouco por aí. Você trouxe uma palavra interessante, laço, né? Mas como será que esse laço é formado, né?
Como será que a gente pensa que esse laço ele vai ser formado? Pode falar, fica à vontade, Alessandra. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo bem? Tá. Eu fiquei pensando sobre essa questão do laço que você comenta agora, Kelly, e da demanda ser direcionada ao outro, e a sua pergunta sendo o que é o amor. Eu fiquei pensando muito num lugar de um outro, no sentido de autorizar aquele sujeito a entender até o que é amor, né, dependendo de quem é esse outro que responde o meu choro, né, de um jeito ou de outro. O que eu entendo que eu posso demandar de amor, seja dele, seja de qualquer outra pessoa na minha vida, e dependendo se eu recebo já, né, com uma demanda, digamos assim, bem atendida, né, o quanto que eu espero um amor incondicional também, independente de quem seja, né. Então, talvez, posso estar errado, mas essa ideia de amor muito condicionada a uma representação primária. Não sei. Você falou uma palavra que eu achei interessante, incondicional, amor incondicional, né? É outra coisa que a gente pode pensar, o laço que o Victor trouxe, eu acho assim, é Victor ou Vitor? Ah, tanto faz, para mim. Então, eu achei interessante que ele falou da questão sexual. Então, talvez se a gente for pensar, né, igual a gente está conversando aqui em Lacan, é interessante que esse sexual não vai ser nesse senso comum do que é sexual. Então, acho que é interessante a gente fazer um parênteses aí do sexual, porque, né, Lacan vai usar, inclusive, essa palavra muitas vezes e vai chocar, né, por conta de que sai desse âmbito daquilo que todo mundo entende enquanto sexual. Então, a psicanálise tem isso, né, gente? Gozo, enfim, libido, né? Tudo palavras assim bem específicas realmente a questões sexuais e que a psicanálise vai ampliar. Então a gente vai sair desse campo restrito, né, do sexual enquanto algo de um conceito, vamos dizer assim, que todo mundo pensa de uma forma muito universal, né? A gente vai sair disso. E aí, então, vamos pensar, vamos colocar essas palavras que vocês trouxeram, né? Essa questão do laço e do incondicional, né? Acho interessante a gente pensar, né? O que seria esse laço? Eu já fiquei pensando num laço bem bonitinho, bem perfeitinho, bem, bem, né? Presente, a gente recebe um presente, sei lá, esse laço, né? Parece que vem bem bonitinho, assim, né? Bem perfeito. E incondicional, então, nem se fala, né? Incondicional, aquilo que dou tudo de mim, né? Tudo de mim. Eu acho que, assim, são duas palavras interessantes para pensar nos conceitos lacanianos. Não vou adiantar, mas a gente vai ler os slides para a gente poder falar sobre isso, para não adiantar, porque a gente vai aos poucos. O Bruno quer falar. Eu só trazer uma palavra que acho que possa ser interessante, indo para uma perspectiva freudiana, do que eu acho que é o afeto primário ou primordial, que é o desamparo. E aí pensar o amor como aquilo ou aquela, enfim, aquilo num sentido mais indeterminado, aquilo que me tira do desamparo, ou seja, que me ampara. Olha, é uma forma interessante para pensar a constituição do amor, e me parece também essa conversa. Vou ser um pouco, enfim, sei lá, do biológico à necessidade, me parece que tem uma conversão em demanda. A demanda, ela não deixa a necessidade para trás. Me parece que é um núcleo da demanda, o núcleo na demanda tem o núcleo da necessidade. Só que, enquanto a necessidade é estritamente biológica, o ser humano ele é interpessoal, no sentido de relações sociais interpessoais. E daí que a psicanálise, toda ela, essa relação com o outro. Então, me parece que, para atender a necessidade, entra na demanda. E aí a questão do amparo-desamparo. Um pouco, acho que é uma forma interessante de ver. sim, se a gente for pensar na Libra de carne, né? Tem essa questão total do desamparo, né? Desde sempre, porque senão morre mesmo. Então, né? Acho que essas palavras é interessante para a gente poder, né? Pensar sobre isso. Você citou, eu estava pensando em outra coisa, agora me fugiu aqui da mente, do que você estava dizendo, né?
que eu achei interessante também, para a gente poder pensar. Bom, mas vamos seguir para poder desenvolver essa questão do amor, né, para Lacan. Porque essas palavras, o Bruno falou... O que você falou, Bruno? Retoma para mim uma coisa que você falou antes do desamparo. Na medida em que somos, vou pegar o exemplo seu, uma carne, inclusive que é uma referência, um diálogo dele com o Merleau-Ponty. De como se fosse assim, como se fosse um afago, né, para esse desamparo, o amor. Você falou alguma coisa assim, não foi? O amor como sendo o amparo diante do desamparo. Eu falei, aquilo, no sentido até impessoal, indeterminado, aquilo que me tira do desamparo, como condição natural da vida, como um pedaço de carne jogado no mundo onde tudo é assustador. E nesse sentido, desamparo, e aí a função materna, podendo ser ocupada por qualquer pessoa, ou às vezes até um evento, vamos pensar coisa mais literária, por exemplo, algo que chega, sei lá, voa um tapete em cima de uma criança, não é uma pessoa, mas aquilo deu amparo. Por isso eu pensei a ideia do aquilo que me tira do amparo ou me ampara diante do desamparo. Tá. E aí isso ser o amor, ou algo como o amor envolvido nisso, me parece. Tá. Vamos falar disso depois. Vamos, a Caroline. Olá, ouvindo o Bruno falar e você também, eu achei que algumas palavras que foram colocadas, tem a questão da satisfação também, né? Porque tem a necessidade, que é uma necessidade biológica, mas que depois que passa a ser demanda, também tem a questão da satisfação, e por isso que às vezes só a água não é o suficiente para matar a nossa sede, tem que ser uma coquinha gelada. Então tem esse que a mais aí, quando passa da necessidade para a demanda, tem esse adicional, digamos assim, né? E aí eu pensei, quando o Bruno estava falando dessa, agora eu retomei aqui o que eu lembrei quando ele estava falando, porque ele estava explicando sobre a demanda, né? Bom, acho que a demanda, né, tem isso, e aí eu lembrei de um exemplo que talvez a gente possa pensar aqui juntos, é que, por exemplo, é isso que o Bruno falou, que assim, né, e a Carolina também estava falando, não é de todo sair do campo da necessidade, né? A gente tem ali uma citação lá do Lacan, não sai total desse campo da necessidade, né? Mas entra algo algo pulsional aí, porque a gente, né, não mata a sede só com a água, né? A gente pode matar a sede com diversas outras coisas, depende desse desejo aí nosso. E aí, eu fiquei pensando, por exemplo, você está lá, sei lá, no escritório, e aí a pessoa precisa muito que você olhe o e-mail dela. Só que antes do e-mail dela tem tantos outros e-mails para você chegar até o e-mail dela. E aí, interessante, né, que quando a nossa demanda, ela é sempre mais urgente do que a do outro, né? Porque, não, eu preciso para agora, não posso esperar, passa na frente todos esses, mas todos esses também, né, se a gente for olhar para o nosso, a gente vai falar também é urgente, também é para ontem. Então, você veja, né, que tem, igual, né, o Bruno estava falando disso, tem a necessidade, existe sim, a gente não está negando que existe a necessidade, mas ultrapassa, né, porque aí entra a minha urgência, que eu acho que a minha urgência, ela é maior do que qualquer do que a do outro, mesmo sem eu saber o que o outro está passando, às vezes o problema do outro é mais urgente do que o meu, mas para mim a urgência é minha, em primeiro lugar, né, e aí, veja, esse outro, a gente vai falar lá na frente, né, sobre atender, que eu acho que a Carolina até falou alguma coisa disso, né, satisfação, tudo, a gente vai ver essa questão, né, será que é possível atender uma demanda, se atende uma demanda ou não atende uma demanda? Bom, então, eu vou continuar para a gente poder pensar, e aí no final a gente fala mais um pouco, né, mas se quiserem também me parar a qualquer momento, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou dar continuidade, porque agora a gente vai entrar, então, nessa questão do amor, né? Então, a gente viu que a demanda, ela passa, sim, perpassa por uma questão de uma necessidade, mas eu preciso disfarçar, me parece um signo aberto. Quer falar, Carlos? Quiser falar?
É muito difícil de definir, né? O que é o amor, o que não é o amor. Porque tu me falando assim me lembrou muito uma música da Bjork, que ela fala tudo. O título da letra é essa, né? Tudo ao seu redor está rodeado de amor. E aí entra como antítese meio que o Bruno falou, né? Que seria o desprezo, né? Tipo, não sei, se você não significa nada para mim, eu penso que isso não seria amor. Mas aí definir o que é o amor é muito, muito difícil. Marília, quer falar? Marília, só para. Não sei se você estava tentando falar, abriu o microfone, ficou bastante chiado, eu mutei. Vou desmutar daqui a pouco, tá? Se você quiser falar, levanta a mãozinha, tá bom? Gente, se for eu a Marília, não, viu? Desculpa. Eu tô aqui no espera da sala de consultório médico. Tá bom. Bom, mas olha que interessante. Então, é difícil definir o amor, né? O Carlos está falando sobre isso, mas Lacan, ele gosta de coisa difícil, desafia com Lacan mesmo. Vamos ver o que ele diz, né, a respeito disso. Eu vou abrir aqui de novo para a gente poder... Vamos ver se dá certo. Deu certo? Deu, né? Sim. Tá. Pode ser. Bom, então aqui a gente vai falar o que é o amor, né? O que é o amor? O que está por trás dos pedidos, o que está por trás da demanda é o amor. O que é o amor? O amor é onde eu suponho que o outro me dá alguma coisa que eu não tenho e, em troca, eu vou entregar para ele algo que ele não tem. Olha que lindo, gente. É lindo. É lindo, né? Isso é o que eu... Olha, veja bem, né? Isso é o que eu suponho, né? Então, por isso que é lindo. É aquilo, então, por exemplo, né? Aquilo que eu não tenho, aquele, né, a qual eu me relaciono vai ter, né? Justamente aquilo que eu não tenho. E aquilo que ele não tem, eu vou ter. Olha que perfeito. Que laço perfeito, né? Olha só que construção, que encaixe maravilhoso, né? Bom, mas, né, como é isso, é algo que eu suponho, Lacan vai dizer, vai vir, Lacan vai vir com os dois pés na porta e vai dizer assim, exatamente o inverso, né? Lá no seminário 5 ele vai dizer, definição do amor, dar o que não se tem, é dar aquilo que ele não tem, eu falo a um ser que não é. E aí eu vou abrir só um parênteses aqui para falar de algo que, enfim, não tem nada a ver aqui, mas acaba tendo, que essa frase, e aí se eu falei em algum momento também já vou me corrigir, porque procurando as citações, né, Lacan ele não fala que o amor é dar o que não se tem para quem não quer. Ele não diz isso. Pelo menos todos os seminários não encontrei nenhum lugar que ele diga isso, para quem não quer. Né? Tanto no seminário 4, 5, 8, 10, 17, 18, coloquei vários seminários aí, né? Ele diz exatamente sobre o amor, que é dar o que não se tem, é dar aquilo que ele não tem. Fala a um ser que não o é, né? Interessante que eu vou dar justamente aquilo que falta. E é algo bem controverso, né? Eu só dou aquilo que falta. Lacan vai dizer isso, a começar do bebê, da mãe, né, dos objetos de dom, e, enfim, eu acho que aí, não vou entrar por esse caminho, porque eu acho que aí dá uma boa transmissão em outro momento a respeito disso, né? A gente só dá, na verdade, a gente dá a nossa falta. Dá aquilo que a gente não tem. Aí eu acho que vou aí colocar essa pimentinha aí, né? Para a gente poder, talvez, falar sobre isso em outra transmissão, que é algo bem interessante. A gente sempre acha que a gente dá aquilo que a gente tem, quando, na verdade, Lacan, né, segundo Lacan, ele vai dizer que a gente dá a falta, né? A contar e começar com essa questão da mãe, que dá os objetos de dom. Enfim, então, ele vai dizer aqui que é dar o que não se tem. E aí, eu coloquei aqui uma foto. Ai, gente, achei até uma laranja em formato de coração, olha que lindo. E aí, então, o que Lacan quer dizer, né? Que não há metade da laranja e não há a tampa da panela, gente. Não há, não há. Não há esse encaixe perfeito. É disso que se trata o amor, né? Que não vai haver
né? Esse que vai me completar, esse que vai ser o encaixe perfeito, esse vai ser a metade que me falta, né? E aí vocês podem pensar em muitas frases, né, que se usa para falar do amor enquanto esse lugar de que aí seremos completos, né? Enquanto quando a gente se une, a gente vai ser completo, né? Algumas pessoas acham que, né, se fusionam e se torna até um mesmo, em sentido até literal de não ter mais nem vontades próprias, né? Mas Lacan vai dizer que não vai haver isso, porque o amor não é disso que se trata. Então vamos falar um pouquinho disso, né? Kelly, posso te fazer uma pergunta? Pode, deixa eu parar aqui, senão não consigo ver, tá? Se você voltar ali na... Ah, perdão, eu ia utilizar daquela Ah, frase você que vai? você Tá bom. trouxe e fazer uma pergunta a partir dela, né? De quando a gente, nessa tentativa de dar algo que não tem, e esse alguém que não é o falo, então não é prover a essa pessoa o falo, mas sim transformá-la no falo? Deixa eu voltar. Voltou, né? Sim. Voltou, tá. Deixa eu voltar aqui. Bom, aqui, dar o que não se tem. O falo. Porque Há então, um ser que não o é. É numa tentativa de transformá-lo, então, nesse falo? Transformá-lo, transformá-la, enfim. A gente tenta, né? Porque eu falo, na verdade, a gente pode pensar o falo enquanto objeto de desejo, né? E aí, se eu, por exemplo, né, na minha, enfim, fantasia, eu suponho que essa pessoa, por exemplo, né, é o falo para mim, é esse objeto do meu desejo, né? Bom, então eu estou completo. Mas isso é interessante, bom você falar sobre isso. Mas isso é puro imaginário, puro fantasia, né? E a fantasia, ela não é de todo ruim, ela é extremamente necessária para o nosso psiquismo, né? A fantasia e o imaginário, ele é extremamente importante. Só que o problema, e aí a gente abre um parênteses, o problema da questão, às vezes, desse imaginário, tenho esse ser que coloquei nesse lugar enquanto falo, objeto do meu desejo, e aí agora sou completo, o problema é que a fantasia, dependendo de como ela está, né, causa-se muito sofrimento. O sujeito sofre com isso. Então, a fantasia, a gente precisa dela, precisa do fantasiar, precisa do nosso imaginário para poder viver, porque senão seria insuportável lidar, né, com o real, com a coisa. Porém, a gente precisa também, às vezes, mexer na nossa fantasia, né? Fazer furos, a gente pode usar essa palavra, né? Fazer furos um pouco nessa fantasia, para que a gente não sofra, porque, veja, dependendo de como se está essa idealização do outro, né, de que esse outro vai me satisfazer completamente, de que com o outro você vai ser tudo maravilhoso, vai ser perfeito, e que agora não me falta mais nada, gera um grande sofrimento e frustração, porque na realidade isso não vai acontecer, né? Então aí a gente está falando de algo que causa sofrimento. E aí por isso que o sujeito chega na clínica dizendo, bom, né, quando eu namorava era assim, agora a pessoa é totalmente outra. Não é que a pessoa é outra, né? É que a fantasia ela vai caindo, dependendo desse grau onde você colocou essa fantasia num campo muito idealizado, total desse, né? Isso causa sofrimento mesmo, porque na hora que, né, de alguma forma isso você vai vendo que não é aquilo, de alguma forma aquilo vai aquilo para você, dependendo, tem pessoas que às vezes até tentam suicídio, tem pessoas que até tentam, né, contra a vida do outro. A gente pode, enfim, levar hoje para o contemporâneo e pensar na problemática que está sendo essa questão da idealização, né, dessa questão de posse, de completude, de achar que o outro é meu dono. Então, por isso que, assim, é importante a fantasia e o imaginário, mas, né, dependendo de que lugar ele está, né, se ele está predominando muito, o sujeito ele vai cair no extremo sofrimento, né, vai causar sofrimento para si e para o outro. E aí, talvez, é nesse momento, extremamente adoecido, que ele chega para uma análise, né, chega numa análise com uma queixa, e aí, em análise, essa queixa vai ser formulada uma demanda de análise para que seja trabalhada, né, na sessão.
Não sei se eu respondi, não sei se deu pra... Super, muito legal, fui pensando aqui. Mas aí eu fiquei pensando uma coisa. Existe, então, um amar que não seja essa tentativa de transformar o outro em falo? Então, o falo, ele não é o problema, né? Porque, veja, a gente se relaciona, Lacan vai dizer que a gente se relaciona através de objetos, né? A gente usa objetos, né? Eu posso, sei lá, eu posso colocar, enquanto um falo, no lugar de objeto de desejo, um carro, uma pessoa, não precisa ser necessariamente pessoas, pode ser qualquer coisa, pode ser uma faculdade, pode ser um estudo, pode ser a psicanálise, né? Pode ser qualquer coisa. Então, o problema não é o objeto, o problema é como a gente... Oh, Alan, mas obrigada, né, por você ter vindo. Bom atendimento. O problema é como a gente se relaciona com o objeto. Entende? Porque os objetos, eles estão aí, eles vão ser usados para nos trazer um certo tipo, né, Caroline falou disso, né, da coquinha gelada, né, para me satisfazer. Então, os objetos, a gente usa os objetos com o objetivo de obter um certo tipo de satisfação. Mas veja, né, as pulsões, elas são satisfeitas de forma parcial. Não há satisfação 100% completa. Só há, né, Freud já vai dizer isso, Lacan, sobre a questão do nirvana, né, só há esse tipo de 100% no nirvana, só se morrer. Enquanto está vivo, né, não vai se haver esse 100% da pulsão, 100%, né, de satisfação. Mas a gente se relaciona através desses objetos. Então, o problema não é o objeto, né, eles estão aí para a gente derivar um pouquinho de satisfação. Mas o problema é como o sujeito, ele se coloca diante desse objeto, se relaciona com esses objetos, né? Então, acho que é isso. Posso prosseguir? Alguém mais quer? Não, a Caroline quer falar. Depois, se eu não estou tiver vendo. tempo, a gente, Tudo bem. A se tiver Caroline tempo, a gente segue. Mas, aberta. Agora eu tô... Eu acabei achando uma citação aqui do Lacan, falando do amor. O amor está, portanto, para além do objeto, né? E aí, o Bruno falou da questão do desamparo, da necessidade, e aí aquela coisa, satisfez a necessidade biológica, mas veio algo mais com aquela satisfação, não veio só, né, vamos supor aí, vamos colocar como exemplo o seio, né? Saciou a fome, mas deu um conforto a mais, né? Teve um conforto a mais, então já passa ali a satisfação. E continuando a citação, né, que ele fala que está para além do objeto, que é esse objeto primário que nunca foi tido, né? Por isso essa falta, por isso a incompletude, porque você nunca vai chegar lá, porque você nunca teve, não é? Ou eu estou errada? Estava pensando aqui sobre isso, fazendo essas ligações. Né? Então, quando você fala para além do objeto, eu não sei, aonde você está lendo aonde? Porque me fez lembrar de uma coisa no seminário. Eu não sei, está aqui, Lacan, 1957-1958/1999, página 218. Se você quiser está em outro livro, né, que está citando Lacan, tá. Isso. Bom, mas quando eu vou falar daqui do que eu pensei, né, e aí a gente, claro, tem que ver o contexto para poder ver do que Lacan está se referindo, mas quando você falou do além do objeto, eu fiquei pensando... Você quer que eu leia a citação completa? Tem a citação completa, não é grande, não. Pode ler. Pode ler. O amor está, portanto, para além do objeto. É para além dessa escolha que está o que é sempre visado no amor, a saber, não o objeto legal, nem o objeto de satisfação, mas o ser, isto é, o objeto capturado naquilo que lhe falta. Então, me fez lembrar, quando você começou a falar dessa questão do para além do objeto, eu já me remeti ao seminário 4. Eu fui olhar porque eu não lembrava qual seminário era. Seminário 4. Lá vai falar, no capítulo 2, dos 3 tempos do Édipo e as 3 formas da falta de objeto. E é interessantíssimo, porque conversa com tudo isso, né, que é frustração, privação e castração. E aí, mas aí dá outro debate, né, mas eu não vou entrar nisso, mas é interessantíssimo por quê?
quando Lacan, eu estou lá no grupo de... Gente, agora eu vou ter que acabar abrindo um parênteses falando do grupo de estudos, porque, inclusive, a gente, semana que vem, eu vou dar uma pincelada no objeto, uma pincelada mesmo, assim, pincelada, porque eu vou citar, por exemplo, do seminário 1 até o seminário 11, o trajeto que Lacan faz para falar do objeto, por exemplo, lá para o 10 e 11, chegar no objeto A. E é interessantíssimo, né? Essa questão do seminário 4, por exemplo, as 3 formas da falta de objeto, é assim demais, é maravilhoso. E aí, é uma construção que Lacan vai fazer para dar conta dessa questão da falta, né? Vai entrar a questão do falo, ele vai falar essa questão das 3 faltas do objeto, é o objeto enquanto o lugar no real, simbólico e no imaginário. Então, assim, é interessantíssimo. A gente vai dar uma pincelada semana que vem, eu estou pensando em fazer, como eu estou tentando fazer alguns e-books de complemento dos estudos, eu só vou destrinchar mesmo no e-book, né? Porque no grupo não dá para eu ficar entrando nesses detalhes, senão a gente não avança, né? Mas eu vou fazer essa cronologia de tempo, de seminários, a respeito do objeto, então vou falar, né, tópicos de como que ele, né, de resuminho, assim, de cada um até chegar no objeto A, e aí depois a gente pode destrinchar isso através de e-books para a gente se aprofundar nesse assunto, saber onde estão as informações, né, e poder entender melhor essa questão, essa construção que o Lacan faz, e é interessantíssima. Então, né, quem quiser participar, eu acho que é bem válido, a gente vai passar por isso, porque não dá para eu entrar nesse assunto agora, né, porque é profundo, mas a gente vai estudando e vai abordando e vai se aprofundando, mas é algo bem interessante. E aí, nessa questão de, para além do objeto, a gente precisa pensar nessa construção de Lacan até chegar no objeto A, né? Porque aí tem, por exemplo, eu não coloquei aqui, é um assunto da demanda, mas, por exemplo, se a gente for pensar na fórmula, essa fórmula, sujeito barrado, pulsão de D, e no desenho da demanda da pulsão, desenho da pulsão em Lacan, tem lá, né, um contorno, né, tem um vazio no meio objeto A, e a gente não atinge o objeto, né, veja, a gente não atinge, a gente contorna o objeto, né, então, o objeto, ele é apenas algo de uso, tem a ver também com a questão do desejo, porque é isso que vai causar o nosso desejo em contornar esses objetos para obter satisfação, mas nunca vai atingir o objeto, porque o objeto é perdido, né, desde sempre. Então, era Volta nisso. Era onde eu queria chegar. É porque eu tenho uma tendência sempre a ligar alguma coisa de Lacan, fazer alguma ligação em Freud. Eu sempre tenho essa tendência de voltar também. É ótimo. Sempre voltar à fonte, né? Tá lá. E aí, eu fiz um e-book de libido e pulsão, e é interessante que lá eu coloquei até as citações, né, da onde tem extrema... É interessante que, enfim, eu já estudei pulsões outras vezes, mas não dessa maneira como agora, e descobri outras coisas, que é sempre assim, quando a gente vai estudando, a gente vai descobrindo mais coisas, e aí eu descobri que, né, Freud fala uma coisa que tem sobre as pulsões, que tem extrema coerência com o que Lacan vai desenvolver das pulsões lá na frente, e que quando a gente lê em Freud, né, os 3 tempos que ele passou, da pulsão de uma forma, monismo, depois dualismo, enfim, e a gente fala, nossa, não tem nada a ver com Lacan, só que tem, porque tem uma citação de uma troca, de uma carta que ele faz lá, né, com uma outra pessoa, que ele cita algo justamente, né, no lugar onde Lacan depois desenvolveu a respeito da pulsão, né, então, por isso que é importante a gente continuar estudando, e a gente vai vendo essas pérolas, e a gente vai vendo o quanto, estava conversando ontem com uma colega, são distintos, né, mas se conversam, o tempo todo estão se conversando entre si, Freud e Lacan, né, Freud começa e Lacan conversa com ele, né, continua. Bom, então eu vou continuar aqui, porque eu acho que a gente avançou um pouquinho, eu vou tentar acelerar para a gente poder ter tempo no final para poder, né, falar um pouquinho mais, tá bom? Eu vou voltar aqui para a gente falar, porque a gente não falou do amor, né? A gente vai entrar nesse assunto do amor para poder pensar um pouco mais sobre isso. Bom, então Lacan vai dizer que é isso, não há tampa da panela, né? Ele não vai dizer que não é a tampa da panela, eu estou dizendo, mas, né? A gente chega nessa conclusão de que não há tampa da panela. E aí eu coloquei aqui, bom, se a gente vai comer, e aí eu falo assim, né? Vamos comer,
a mesma coisa, no mesmo lugar, vamos fazer um pedido lá no iFood ao mesmo tempo, será que vai chegar a mesma coisa? Não, não vai chegar a mesma coisa. O amor é isso. Então, olha que interessante. O entendimento que uma pessoa tem de amor é diferente, né, do meu entendimento. A pessoa, ela pode me pedir o amor e eu entregar todo o amor que eu suponho ter. Tudo que eu considero enquanto amor, eu vou entregar para esse outro. Mas eu estou dando o que eu não tenho, porque o que o outro entende de amor não é o mesmo que eu. Então, por exemplo, ele acha que eu tenho X, mas eu tenho Y. Então, olha que interessante, a ideia que cada um tem de amor é diferente. Por isso que não vai haver nunca essa completude, esse encaixe perfeito. Porque o outro fala assim, eu quero que você me dê todo o amor do mundo. Não, mas tudo bem, eu prometo te dar todo o amor do mundo. Só que o que eu estou dando é diferente do que o outro entende quanto amor. Eu estou dando aquilo que eu entendo, né? Eu estou dando, aliás, estou dando a falta, né? Então, por isso que eu coloquei aqui, né? A ideia é que quando nós tivermos... Gente, eu só estou com um probleminha aqui Peraí. Fiz uma coisa aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim, tá na tela. A ideia é que quando nós tivermos, nós Dá dois para ver. tivermos esse amor absoluto, sim, tá visível. Ah, tá. Não, é porque eu fiz alguma coisa aqui, peraí, que eu saí da... eu não estou vendo vocês, mas enfim, eu vou continuar aqui porque vocês estão vendo, né? Continua feia a imagem. Tá. Então, a ideia é que quando nós dois tivermos esse amor absoluto, pronto, agora a gente se ama do mesmo jeito, a gente se satisfaz amplamente, mas aí Lacan vai dizer, né? As pessoas gostam de falar dessa frase de Lacan, relação sexual não existe. O que Lacan quer dizer com isso? Não é? Entre muitas coisas, uma delas não existe relação, porque o que eu entendo de relação é diferente do que o outro entende de relação. Não há essa relação, né? Não há esse encaixe. Mas eu vou continuar demandando até que eu perceba isso, mas não é um pedido racional, e o objetivo da análise é justamente que a pessoa descubra, né, o que é que ela está demandando sem perceber. Então, o objetivo da análise é justamente esse, né, que a pessoa perceba aquilo que ela, descubra aquilo que ela está demandando. Então, assim, não é para que a pessoa pare de demandar, a gente não vai parar de demandar, né, somos seres... né, realmente dessas pulsões, dessa demanda. Não vamos parar de demandar, mas vamos descobrir o que estamos demandando, né? E quem sabe poder demandar de formas diferentes. A análise possibilita isso, né? E aí a gente vai entrar agora nessa questão, será que é possível atender a demanda? Acho que é uma pergunta bem interessante, né? Então, a gente já viu um pouco sobre o que é a demanda, desse campo começa com a necessidade, passa para o pulsional, a gente já viu o que é o amor, não é essa completude, não há relação sexual, não há como se relacionar enquanto algo completo e encaixe, porque o que eu entendo de relação é diferente do que o outro entende. E aí, agora vem a pergunta, será que nós podemos atender a uma demanda? Não atendemos a demanda, pois não está na ordem de ser possível. Na tentativa, você entrega para a pessoa o que ela supõe que ela quer, e aí vem a frustração, porque não é disso que se trata, né? A pessoa me pede algo, né, e eu vou entregar outra coisa, né? Não tem essa sintonia que a gente acha que tem. Lacan vai falar muito disso, né, sobre a comunicação. É esse desencontro total, né? Lá no seminário 19, Lacan vai dizer, peço-te que me recuses o que te ofereço, porque não é isso. Então, veja. Né? Será que eu atendo a demanda? Não está nesse campo de atender ou não, está no campo da ordem do impossível, né? Porque é isso, você está me pedindo uma coisa e eu vou te oferecer e eu vou te dar aquilo, né, a falta e não é isso que você quer de uma outra coisa, a demanda, ela, né, vou falar disso mais para frente, eu acho, que ela, se eu peço uma coisa, depois vai ser outra e outra e outra, algo que não tem fim, né? Bom, no seminário 4, Lacan diz, a demanda comporta com efeito algo que a experiência humana conhece bem, que faz com que ela jamais, isso é Lacan, jamais possa ser verdadeiramente atendida como tal. Atendida ou não, ela se aniquila, se anula na etapa seguinte e logo se projeta numa outra coisa. Então, você está vendo que não é da ordem de atende ou não? Não é nessa ordem, é a questão mesmo do impossível,
né? Se eu atender isso, vai vir outro, e outro, e outro, e outro, e outra, né? Ah, mas não é isso, e não é isso, é aquilo outro, né? Então, é disso que se trata a demanda. Bom, aqui Lacan vai dizer assim, no texto A Ciência é Verdade, outro texto bem legal dos escritos, ele fala assim, o efeito da demanda, portanto, tem de ser ali interrogado por nós, no intuito de verificar se nele encontramos a relação com o desejo, definida por nosso grafo. Então, veja, o que fazer com a demanda? Interrogar, questionar, perguntar. Porque, veja, o sujeito demanda para ter uma satisfação absoluta, esse 100% que ele acha que ele vai ter da pulsão, de satisfação, mas aí o analista vem lá e faz aquele furo que a gente falou, né? Fura um pouquinho, né? Esse campo imaginário, fantasioso, que talvez está muito ali nesse campo do ideal absoluto, né? E aí vai fazendo furos. O analista vai incluir a falta, e aí o paciente vai demandar de formas diferentes. Aquilo que o paciente escreveu em caneta, ele passa a escrever em lápis, ou seja, bom, é isso que eu estou demandando? É isso que eu estou demandando. Bom, parece que dá para demandar de outras formas, né? Parece que dá para demandar de outras formas, né? E de outra, né? Porque isso do ficar muito fixado causa muito sofrimento. E aí vamos ver na clínica, né? Quando Lacan diz que a demanda precisa ser interrogada, nós podemos pensar em como talvez esse interrogar entra na clínica. Então, eu coloquei aqui algumas coisas para a gente pensar na clínica, né? Paciente pede, ou seja, paciente demanda, passar análise de semanal para quinzenal. Paciente pede, ou seja, paciente demanda, para diminuir o valor da sessão. Paciente fala, ou seja, o paciente demanda, irá parar com a análise. Paciente pede, ou seja, o paciente demanda para mudar o dia e horário da sessão. O paciente fala, ou seja, o paciente está demandando que não vai realizar a sessão naquela semana. Aí lembra o que Lacan disse lá nos escritos, né, no texto, A Ciência é Verdade? Ele falou que a demanda precisa ser interrogada. Então, nós vamos questionar isso, né? Questionar, perguntar. E aí eu coloquei essa carinha, eu amo meme, gente, eu amo meme. Por mim, eu só vivia de meme. Será que dá trabalho interrogar a demanda, gente? O paciente vem lá com todas essas demandas que eu coloquei ali e outras, muitas outras que vocês podem aí pensar, né, na clínica de vocês. Será que dá trabalho interrogar? Convidar o paciente para vir para uma sessão falar disso, desse 15 em 15 dias, dessa sessão que não vai fazer, né? Ou você falar assim, aconteceu alguma coisa, né, que não vai fazer sessão hoje. Não, mas na semana que vem te espero para falar disso, né? E aí o paciente chega a falar, né, e você poder colocar isso enquanto material para trabalho em análise, né? Bom, dá trabalho, né? Mas esse é o nosso trabalho. E eu acho que entendendo um pouco mais sobre como o nosso trabalho funciona, a gente pode manejar melhor essas demandas, que aparecem o tempo todo, né? Revestidas, lembra? De uma disfarçadas, lá a palavra disfarçadas de necessidade. Porque, enfim, preciso diminuir por causa disso, daquilo do outro, perdi o emprego. Não que, olha que interessante, eu acho que vou abrir um parênteses aqui para falar antes da gente encerrar. Olha que interessante, não que essa demanda realmente não seja algo que o paciente esteja vivenciando mesmo, perdi o emprego, Kelly, a gente vai ter que conversar esse valor de sessão porque não está dando, ou vou ter que fazer uma pausa por um tempo, né? Mas veja, se você coloca o paciente, interroga e coloca o paciente para falar disso, pronto, né? Já saiu desse campo de atender ou não, porque é da ordem do impossível, foi para um campo da linguagem, o paciente pôde falar disso, e aí você vai pensar junto com ele, né, que caminhos vocês vão encontrar, né, para aquilo que ele chega dizendo, né? Bom, então o que você acha? Você acha que a gente pode fazer assim, assado dessa outra forma? O que fica melhor para você? E aí sim, mas aí veja, já saiu do campo da demanda e passou para a linguagem, foi interrogado, o paciente pôs isso em linguagem, o paciente falou disso, e o paciente vai fazer uma elaboração disso em análise. Olha que interessante, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né, dizer.
É isso, obrigado pela presença, né? Espero que vocês tenham gostado dessa transmissão, desse assunto tão importante, tão interessante, né? E aqui estão meus contatos, né? Nas redes sociais, vocês me encontram lá. Eu vou parar aqui de compartilhar para eu poder ver vocês. Que, inclusive, gente, eu acho que a tecnologia precisa avançar, né? Não que eu vou acompanhar, que eu sou péssima em tecnologia, mas para a gente poder se ver enquanto está vendo o slide, porque isso é péssimo, né? Mas agora eu vou. Acho que eu até falei do grupo, não precisa falar mais, porque aí, né, pode pedir depois lá no WhatsApp, informações quem quiser. Eu tenho eu fiz uma apresentação, até com o livro do Durval que a gente está estudando, com os tópicos, né, que a gente vai passar no livro. E aí falei um pouco sobre o que a gente está falando aqui, vai voltar na semana que vem, então quem tiver interesse pode entrar em contato comigo. E eu estou com um projeto, vou falar aqui em primeira mão, né, que não está elaborado ainda, mas como tudo, eu acho que a gente não pode também ficar elaborando demais, senão não sai do papel, mas eu estou com um projeto, que eu estou começando a pensar como que eu vou fazer para divulgar em breve, mais para frente, de um grupo de estudos, né, relacionados a Lacan também, e talvez algo mais introdutório, né, de Lacan. Não sei o que é introdutório, né, gente, porque, enfim, é introdutório, mas vai saber o que é introdutório, né, para cada um vai ser uma coisa. Mas aí vai ser já algo pago, né, mas eu tenho que pensar muito bem nesse projeto, mas é algo que eu estou pensando em desenvolver mais para frente, mas esse grupo que eu tenho hoje, ele é gratuito, vai permanecer gratuito, e espero todos vocês lá que tiverem interesse, né, em estudar um pouco mais sobre Freud e Lacan, né, e aí vamos abrir agora, aí Bruno fica à vontade, entrego para o Bruno aí, dono do pedaço. Levantar a mão para quem quiser falar, e para organizar minimamente, e aproveita depois, Kelly, você pode mandar, inclusive, eu mando lá nos avisos geral da comunidade, o grupo de estudos, tá? Você já falou, mas depois, enfim, a gente usa esse espaço mais rico para trocas e lá eu divulgo, tá bom? Carlos, pode falar. Quando tu falou sobre a questão do paciente, quando o paciente traz uma demanda de que ele vai parar ele quer parar a análise ou algo do gênero, me lembrou muito de uma amiga minha, que ela já está em análise há muito tempo com a analista dela, e ela tenta terminar com a analista dela, mas toda vez que ela tenta terminar, a analista dela traz isso como uma análise, e nisso ela já está. E isso ela vai levando a análise, toda vez tentando terminar com a analista, mas a analista sempre tenta puxar ela para esse lugar de, ok, então por que isso, né? E aí acaba sempre ficando para a próxima sessão. E nunca termina. Achei maravilhoso, é isso aí, porque, e o objetivo não é que, assim, né, não é que o paciente não encerre, né, porque esse é um caso que a paciente não encerrou, mas, né, a gente sabe que a gente lida com casos que os pacientes vêm falar, às vezes não vêm falar, olha que interessante, às vezes o paciente nem volta, nem para falar, mas veja, você fez a sua parte enquanto analista de pedir para ele poder ter a oportunidade de poder falar sobre isso, né, e aí é isso, né, aquele que não parou, por exemplo, é porque não era para parar, né? Porque senão ele teria, né, parado e depois voltado ou não. Mas você vê que interessante quando a gente fala, a gente pode elaborar algo talvez diferente daquilo que a gente pensou, né? Ou pode continuar também pensando a mesma coisa, um direito de, né? Enfim, mas é o paciente que precisa fazer essa elaboração, né? Falar sobre isso. Uma coisa me veio quando você estava falando da relação do amor especificamente, indo para a demanda para o amor. Lógico que tem um nível de profundidade que você tocou, que é sobre a relação de objeto, e que exige toda uma discussão sobre isso. Termo que, se eu não me engano, não está em Freud. Ele até trabalha com a palavra objeto, mas relação de objeto me parece que vem depois do Freud, Melanie Klein, e toda uma escola, o qual o Lacan vai disputar também. E o seminário 4, se eu não me engano, é justamente ele inteiro dedicado a esse tema. Mas, ainda assim, uma coisa que eu, quando estava falando sobre o falo, eu até deixei um comentário lá falando sobre a dialética edipiana do ser ou ter, né? Porque acho que ainda está aí o Vitor Queiroz, né? Uma sugestão para abrir discursos e leituras, outras possibilidades, é que não é um ou outro,
mas justamente a própria dinâmica, numa leitura estrutural lacaniana de neurose, obsessiva histeria, psicose, perversão, autismo, enfim, é uma perspectiva de como vai lidar com essa suposição, né? De eu sou o falo, ou o outro é o falo, ou o outro tem. Às vezes é ser, às vezes é ter. Então é toda uma dialética, uma interpretação que é interessante. Acho que obras que falam sobre as estruturas clínicas entram nisso, além dos próprios textos do Lacan, sobretudo nos escritos e nos seminários, acho que pode ser interessante. Mas olha que curioso, o amor, definido como uma relação de objeto, ainda que num primeiro momento, nos faz pensar, esse é o dilema, porque, de fato, o outro é um objeto para nós, só que o outro é um sujeito. E se a gente for pensar não só nos termos canônicos, né, se for pensar num sentido mais amplo, olha que complicação. A gente ama no sentido de quer uma satisfação, não só de objetos, no sentido materiais, mas de pessoas. Nisso, a gente trata o outro como objeto. É esse o nosso narcisismo, do outro ser um objeto da minha satisfação. Ao mesmo tempo, o outro tem vontade própria. Também para usar um termo que vocês gostam muito, eu não gosto tanto, é um sujeito, né? É um sujeito. E a partir dessa dimensão de sujeito, dá um curto-circuito, para dizer assim de maneira mais simples, dá um curto-circuito. E aí me parece que o comentário da Caroline vai no ponto onde é a leitura que eu tenho, ainda que eu não li tão esquematicamente o Lacan como você, mas um pouco essa perspectiva do que o amor é sair do narcisismo, é sair, inclusive, dessa dimensão de objeto. É justamente quando tem uma alteridade, né? Me parece que o amor convoca uma dimensão de alteridade, e por isso que amar é muito difícil. É a coisa mais difícil no mundo, talvez, seja amar, né? Quando eu consigo amar o outro, não porque eu transformo um outro em algo que pareça a mim, né? Porque aí eu transformo ele num eu, uma duplicata de um eu, mas quando eu amo o diferente enquanto diferente, né? Porque uma coisa é falar, eu tenho uma vida diferente, eu tento associar a mim, esse é o processo da identificação. Então, me parece que nessa dinâmica, onde, de fato, acho que de início, o outro se coloca como objeto da nossa demanda, o amor me parece que é um pouco o que se consegue fazer de criativamente diante desse curto-circuito que precisa sair da relação de objeto para entrar numa relação entre sujeitos. Não sei se faz sentido, mas essa é um pouco a leitura que eu tenho. Alguém está falando, é que eu não estou vendo, gente, eu não estou conseguindo, eu agora consegui abrir o chat aqui, né? Bom, o que eu ia falar? É que eu me distraí agora vendo o chat, mas o que eu ia falar do que o Bruno disse, né? Do objeto, é muito interessante que, assim, os conceitos são conceitos diferentes, né? Demanda, amor, necessidade, desejo, mas estão extremamente relacionados, né? E um vai puxando o outro. Então, necessidade, demanda e desejo. Então, veja, quando você fala, né, Bruno, a gente enquanto, essa questão do objeto, faz do outro enquanto objeto, né? Esse objeto precisa ser um objeto, porque, veja, os objetos são a pura falta, né? Não há objeto, o objeto não existe, né? Se eu me pressentifico, não sei se essa palavra está correta, mas assim, se eu dou muito a minha presença, né? Não há falta, mata o quê? O desejo, né? Então, olha que interessante. E quando Lacan, por isso que eu acho que depois a gente pode até mais para frente pensar, né, numa conversa sobre isso, dessa questão de que a gente dá a falta. Esse é outro assunto que eu acho interessantíssimo, a gente só dá a falta. Por quê? Para que o desejo possa se movimentar, né? Porque se eu me pressentifico o tempo todo, dou minha presença o tempo todo, não deixo faltar nada, eu mato o desejo. Como que vai haver amor, né? Como que vai haver essa demanda de amor? Vai haver essa relação para gerar esse desejo? Matei, né? Então, eu acho assim interessante, né? Necessidade, demanda, desejo, e tem a ver, claro, com essa questão do objeto, de dar aquilo que falta, porque justamente é a falta que faz, né, surgir o desejo.
né? E aí há como talvez se relacionar através desse amor, havendo desejo, né? E aí a gente já pensa no outro, que eu fiz o e-book disso, agora eu tô pensando muito nisso, né? Só vejo essas coisas na minha cabeça. Esse investimento libidinal, desde Freud, né? Essa libido, né? Dá para eu fazer esse investimento nesse relacionamento porque há desejo. Então, quanto há desejo, eu vou continuar investindo, né? Fazendo esse investimento libidinal nesse relacionamento, nessa parceria, nesse namoro, nesse casamento, nesse que eu queira chamar, né? Então, são assuntos que eu tô assim amando me aprofundar porque estão bem relacionados e um vai puxando o outro e a gente vê que se conversa muito. E quando a gente está se relacionando, a gente nota isso, né? Eu já tive casos assim, enfim, na clínica chega muito, por exemplo, a pessoa reclamando, mas é claro, né? A pessoa está o tempo todo ali matando o desejo, não está dando qualquer tipo de falta para o outro, né? Isso, a gente pode pensar nessa questão fusional muito problemática, né? Que é daquela relação mãe-bebê, que é necessária, mas depois precisa vir um terceiro, né? Precisa ter uma interdição, precisa ter uma coisa que separa, veja, né? E aí, quando as pessoas querem se relacionar ainda dessa forma, fusional, como somos um, vamos nos misturar e, né? Só eu e você e eu, temos muitos problemas, né? Aí, gente, né? A gente pode falar do contemporâneo, clínica, o sofrimento que chega, e as pessoas aí matando e morrendo, né? Tudo isso. E aí? Pode falar, Leonardo. Eu acho que ele Não, só na verdade, aplaudiu. foi só aplaudir mesmo. Na verdade, é mais agradecer, tá? Que a gente está nesse finalzinho aqui. E que a sua fala, Kelly, junto com a do Bruno, me atravessou completamente aqui agora. Cara. Assim, foi uma explosão na mente, sabe? Então, muito obrigado por isso, por esse momento. Só para agradecer mesmo. Que bom. Primeira vez o Leonardo, né, aqui com a gente. Isso. Bem-vindo. Bem-vindo. Eu fico feliz, né? Que bom, porque eu acho que assim, né, a gente não está aqui para fechar esse assunto, a gente está para abrir mesmo, né? Para, igual ele falou, explodir para pensar tantas coisas que a gente pode pensar na clínica, nas nossas relações enquanto pessoas fora da clínica, e até nos conceitos da psicanálise, né? Porque é interessantíssimo esse assunto, como, né, se a gente ficar aqui, a gente vai ter muita coisa para falar disso, né? Então, fico feliz, né? Obrigada por todos que estiveram aqui, pela presença, né? Que pagaram, né? Tem esse pagamento, né? Com o corpo de estar presente. E obrigada, Carol, todo mundo que eu estou vendo aí, né? Algumas pessoas também tiveram que sair antes, mas acho que vai ficar gravado, né, Bruno? E aí talvez disponibilizado para quem não conseguiu assistir, está aqui ao vivo, mas a gente agradece a presença de todo mundo e que a gente possa continuar em outros espaços, né, juntos, estudando e falando sobre essas questões que nos atravessam, e estou muito feliz de estar aqui com vocês, desse espaço, Bruno, é só agradecer, muito feliz. E eu quero fazer um convite para finalizar. Primeiro, informar que hoje mesmo eu subo o vídeo no canal do YouTube, do Entre a Letra e o Divã, YouTube, @Entre a Letra e o Divã. Eu quero pedir para, enfim, quem ainda não segue a Kelly Santos nas redes sociais, ela deixou uma imagem, ela pode, se quiser postar aquela imagem, enfim, eu vou mandar lá nos avisos, porque aí pega todo mundo da comunidade, mas sigam, ela tem um trabalho muito interessante, um trabalho, inclusive, clínico, e agora grupos de estudos, e esse projeto que eu fiquei muito feliz de saber, sobre a introdução ao Lacan. Eu acho que é alguém que está se aprofundando, investindo libidinalmente muita libido no estudo do Lacan. A gente tem trocas, é um prazer, pela amizade, e uma amizade que, aí eu vou falar um pouco a maneira spinozana, né, onde ele fala que o afeto é o mais potente o conhecimento é o mais potente dos afetos, né, então um estímulo intelectual, uma troca, né, de experiências, de estudos, de saber e de não saber também, né, enfim, então eu fico muito feliz,
pedir para seguir ela nas redes sociais, quem usa redes sociais, Instagram, enfim, e eu vou compartilhar a divulgação que estava na sua última página. Pode falar, Kelly. Não, agora você falou do afeto. Oh, meu Deus, o afeto foi que nos ligou, né? Porque acho que as nossas trocas, assim, de trabalho, e aí depois, claro, né, de outras coisas, assim, que a gente foi se aproximando, começou com o afeto, com esse assunto do afeto. Então, é isso, né? Fomos afetados aí, né, um pelo outro, e essa amizade tão legal, e agradecer, né, porque o Bruno, enfim, muito poucas pessoas, talvez, ou ninguém saiba, mas o Bruno, ele me socorre, gente, quase toda semana, com a tecnologia, né, não só com as trocas de estudos, mas com a tecnologia, porque eu sou péssima, e ele está sempre me socorrendo, assim, né, e então eu tenho que agradecer muito, porque se não fosse ele, não sei o que eu ia, né, conseguir colocar os meus projetos, assim, até no papel, e para sair do papel para colocar aí em ação, né, está sendo muito com a ajuda dele, né, porque eu sou péssima com tecnologia, então eu agradeço muito, obrigada, é só isso. Isso, é um prazer. Então, até o próximo. No mês que vem, já dá um spoiler, a gente vai estar aqui com o Rhodes, do Freud Estupefato, para falar da clínica junguiana, mas de uma clínica junguiana séria. Mas acho que é interessante circular, né? Enfim. E aí, esse ano, teremos um convidado para falar da clínica ferenziana. Eu acho que é um movimento importante também, de dialogar, de escuta, enfim, às vezes até para sair de uma gramática, né, e não conseguir escutar outras gramáticas. Democrático. Isso. Mas é isso, obrigado pela participação, até a próxima, pessoal.